Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aqui. A gente está vendo aqui o levantamento aqui de quantitativos e a gente viu na aula anterior aqui como que a gente faz para quantificar a área de paredes, né? Quando que a gente vai descontar as aberturas e quando que a gente não vai. Agora aqui a gente vai ver então, aprender como que a gente determina a quantidade de blocos e a argamassa de levante, a argamassa que eu vou gastar para assentar esses blocos ali, tá? Então, olha só, peraí, deixa eu passar aqui. Ó, a quantidade de blocos e argamassa por metro quadrado de alvenaria depende da dimensão do bloco e da espessura das juntas horizontais e verticais. Obviamente, se eu tiver blocos maiores, para mim fazer, né, para eu fazer um metro quadrado de alvenaria, eu vou precisar de menos blocos. Se o meu bloco tiver uma dimensão menor, eu vou acabar precisando de mais blocos. E também, quando eu tenho a junta, né, o espaçamento entre um bloco e outro, quanto maior esse espaçamento, né, que é aqui, ó, tem um bloco aqui, aqui eu vou ter outro bloco, né, só representando aqui, ficou bem feio aqui, tá. Ó, a gente tem esse espaçamento aqui, né, esse espaçamento aqui, que é a junta, nossa junta vertical aqui e horizontal, tá? Então, olha só, como que vai funcionar isso daqui? Imagina que eu tenho um bloco aqui, que pode ser cerâmico, pode ser de concreto, onde tem as dimensões, né? A largura dele aqui, o comprimento e a altura, B1, B2, B3. E aqui são as juntas que a gente mostrou, né? A junta aqui horizontal e a junta vertical, tá? Então, como que eu vou quantificar a quantidade de blocos aí que a gente vai precisar em um metro quadrado? Então, a quantidade de blocos vai ser um metro quadrado aqui. A gente vai dividir a largura aqui, 1 dividido, essa formulazinha aqui, ó, só aplicar essa fórmula. B1, que é a maior dimensão aqui do bloco, mais a espessura da junta horizontal aqui, vezes B2, que é a altura do bloco, mais a espessura da junta vertical aqui, tá? E isso aqui vai me dar a quantidade de blocos que nós vamos precisar aí para fazer um metro quadrado de alvenaria, considerando então as dimensões do bloco e as espessuras aqui das juntas, tá? Para eu saber o volume de argamassa que eu vou precisar para compor ali aquele metro quadrado de alvenaria, né? Porque nós vamos ter argamassa aqui e normalmente essa argamassa nós medimos ela lá em metro cúbico. Basta nós aplicarmos aqui nessa expressão também, onde a gente vai ter aqui o volume para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, o volume de argamassa vai ser 1 menos N, onde N sai dessa expressão aqui, que é a quantidade de blocos por metro quadrado, vezes B1 vezes B2, que são essas dimensões aqui, ó, o comprimento e a altura do bloco, né? Tudo isso daqui, ó, toda essa expressão aqui, vezes B3, que é aqui a largura do nosso bloco, tá? Então, ó, chamando de B1 e B2, o comprimento e a altura em metro, tá? Não esqueça de entrar aqui com unidades em metro, do bloco no plano da parede, e de EH e EV a espessura também em metro, essa espessura aqui, então se for 2 centímetros, a gente vai pegar 2 dividido por 100, tá? Então isso aí dá 0,02 metros. Das juntas horizontais e verticais, respectivamente, a quantidade de blocos por metro quadrado será obtida pela divisão de 1 metro quadrado pela área do bloco equivalente, que é o bloco acrescido aqui dessas juntas, tá? Então é isso que eu expliquei aqui, ó. E para o cômputo aqui, para a gente computar o volume de argamassa por metro quadrado de alvenaria, a maneira mais prática é subtrair 1 metro quadrado de 1 metro quadrado a área frontal dos blocos existentes nessa área e multiplicar o resultado pela espessura da parede, que é essa expressão aqui que a gente consegue saber a quantidade de argamassa que nós vamos precisar para compor aqui esses blocos, para fazer 1 metro quadrado dessa alvenaria. Beleza, pessoal? Entendido? Então essas expressões aqui a gente vai usar elas aí. Então vamos aplicar aqui em um exemplo. Então o exemplo fala o seguinte: para uma alvenaria com um bloco de 14 por 19 por 39, então 14 centímetros de largura, 19 de altura e 39 de comprimento, e juntas de 1,5 centímetro, tá? Tanto a vertical quanto a horizontal, calcular o consumo teórico de blocos e de argamassa de levante por metro quadrado de parede, tá? Por metro quadrado de parede. Então, como que nós fazemos isso aqui, ó? A gente tem as duas expressões lá de trás, tá? Para calcular o número de blocos e para calcular aqui o volume de argamassa que vai ser necessário. E aí é só fazer uma aplicação direta aqui nessas fórmulas. Então, observe. O número de blocos aqui por metro quadrado de alvenaria, ele vai ser o quê? 1 dividido por, ó,
B1, o que é o nosso B1 aqui? Nosso B1, lembra lá atrás? Até podia ter colocado aqui a imagenzinha, né? Mas B1, ele é o comprimento do bloco aqui, que é de 39 centímetros, tá? 39 centímetros. Então, 0,39 metros. Mais EH, que é a espessura da junta horizontal. As duas juntas aqui, ó, são de 1,5 centímetros. Para a gente entrar aqui, nós vamos entrar com unidade em metros. Então, 1,5 centímetros é 0,015 metros. Isso daqui multiplicado por B2 aqui, que é a altura aqui do nosso bloco, tá? Mais a espessura da junta vertical, que é os mesmos 1,5 centímetros, então 0,015. Resolvendo essa expressão aqui, essa continha, a gente chega a um consumo aqui de 12,04 unidades aqui, blocos por metro quadrado de alvenaria, tá bom? E se eu quiser saber a quantidade de argamassa que eu vou precisar para assentar 1 metro quadrado de alvenaria, é só jogar aqui então na expressão aqui do volume, né? O volume é 1 menos n, onde n é o valor que eu encontrei aqui nessa expressão, que é a quantidade de blocos por metro quadrado, então ficou 1 menos 12,04, vezes aqui B1 vezes B2, onde B1 é o nosso comprimento do bloco, 39 centímetros, e B2 a altura. Multiplicado aqui então pela largura desse bloco, que é aqui, ó, 14 centímetros, então 0,14 metros. Isso aqui nos dá, então, um consumo de 0,0151 metro cúbico de argamassa para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. E aí, se eu precisar fazer 100 metros quadrados, por exemplo, de alvenaria, é só pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, que eu vou saber o consumo aí de argamassa para executar a quantidade de serviço que eu preciso. Assim como aqui, ó, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu preciso de 2,04 blocos. Para eu fazer, por exemplo, sei lá, 350 metros quadrados de alvenaria, basta a gente pegar então o valor, né, total que a gente vai ter e multiplicar pelo consumo unitário aqui. Isso aqui a gente vai ver mais lá quando a gente estiver trabalhando com composição de custos, beleza, pessoal? Então, exercício bem simples aí, né? Acho que para a gente entender como que a gente faz aí esse procedimento, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, ó, lembrando aqui, só uma dica importante, ó. A boa prática recomenda a obrigatoriedade da junta vertical nas fiadas de marcação, blocos em contato com pilares, parede, muitas esbeltas, paredes sobre lajes em balanço, paredes que receberão revestimento fino, gesso, pavimento, etc e tal. Na verdade é porque, assim, em algumas situações a gente pode dispensar no uso do bloco, no assentamento, a questão lá da junta, deixa eu voltar aqui, ó, dessa junta vertical aqui, fazer só a junta horizontal e colocar com junta seca. Mas, em geral, é bom nós colocarmos sempre as duas juntas, tá? Para garantir ali que a parede vai ter uma maior amarração, ok? Terceiro exemplo aí, ó. Aqui, ó, ele pede para a gente calcular agora a quantidade, ele quer a quantidade de cada insumo necessária, cada insumo necessária para poder, deixa eu ver aqui, o que eu fiz aqui, o que eu quero, borrachinha, eu quero apagar essa linha aqui. Aí, apaguei. Tá, opa. Eita. Tá, eu quero calcular a quantidade de cada insumo necessária para a construção de 1 metro quadrado de parede de alvenaria de blocos cerâmicos de 9 centímetros de largura por 14 de altura e 19 de comprimento aqui. Então, com juntas horizontais e verticais de 1,5 centímetros de largura. A elevação da parede consome 0,9 horas de pedreiro por metro quadrado e igual a incidência servente. Então, se eu estou lá trabalhando, o meu pedreiro ele demora 0,9 horas, ou seja, 54 minutos mais ou menos, para fazer 1 metro quadrado lá de alvenaria. E ele precisa de um servente ajudando ele lá, auxiliando, que vai consumir esse mesmo tempo aqui, beleza? E então a gente quer montar uma tabela de composição, né, da quantidade de cada insumo para produzir 1 metro quadrado de alvenaria. Aqui já é um dado, adota-se os seguintes consumos para a fabricação de 1 metro cúbico de argamassa, tá? Isso aqui já é um dado existente, dado do problema, onde para fazer 1 metro cúbico de argamassa, 1 metro cúbico de argamassa de assentamento, nós precisamos lá de 190 quilos aqui de cimento, 0,632 metro cúbico de arenoso aqui, uma areia mais grossa, 0,948 metro cúbico de areia média e 10 aqui horas de servente. Isso aqui já é um dado do problema. Normalmente a gente vai ver depois que esses valores, existem eles já tabelados, tá? Em tabelas de composição que nós vamos tentar ver depois. Então, isso aqui já é um dado que é meio tabelado, tá?
Então eu preciso disso daqui para fazer 1 metro cúbico de argamassa de assentamento. Então, ó, perceba aqui, ó, 10 horas de servente para fazer 1 metro cúbico de argamassa. E é a partir desses dados aqui, com as informações que nós temos aqui, que nós vamos calcular, então, verificar aí esse exercício, a quantidade de insumos necessários aí. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós temos que saber é a quantidade de blocos que nós vamos precisar aqui, com base nas dimensões dos blocos fornecidos. A quantidade de bloco e a quantidade de argamassa para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Então, olha só. A quantidade de blocos nós aplicamos naquela fórmula anterior, tá? Naquela fórmula anterior, a mesma fórmula. Só que aqui, ó, como o nosso bloco é menorzinho, a gente vai precisar de um consumo maior de blocos aqui para fazer 1 metro quadrado. Então, 1 dividido por aqui, ó, a altura do nosso bloco, vezes a espessura da junta, né? Vezes não, né? Mais aqui a espessura da junta, vezes aqui a altura do bloco, mais a espessura da junta, tá? E aí a gente chega aqui então, é só aplicar na fórmula, lembrando de novo, ao consumo de 31,47 unidades, ou seja, 31,47 blocos para eu poder produzir aí 1 metro quadrado de alvenaria. E o volume de argamassa, para mim assentar esse 1 metro quadrado de alvenaria, a gente vai e aplica naquela expressão anterior lá, né? Onde aqui é só pegar aqui, ó, 1 menos n, que era n, né? Que é o volume aqui, ó, o volume, perdão, a quantidade de blocos por metro quadrado. E a gente multiplica aqui, ó, vezes o comprimento do bloco vezes a largura a altura do bloco, né? Perdão, que é a altura, vezes a largura do bloco, que é 9 centímetros, ou seja, 0,09 metros. E aí a gente chega então a esse resultado aqui de 0,01466 metros cúbicos aí de argamassa para a gente poder fabricar aqui, confeccionar lá 1 metro quadrado de alvenaria. Então, olha só. Beleza, então aqui estão os dados, aqui o resultado das nossas continhas aqui, que a gente chegou lá, né? Opa! Eita, aqui, beleza? Então, olha só, a quantidade de insumos de argamassa por metro quadrado de alvenaria, vamos pensar aqui, ó, no cimento, né? No cimento. Vamos fazer uma continha básica aqui, ó. Eu preciso de 190 kg de cimento para fazer 1 metro cúbico. Mas eu quero saber quanto de cimento que eu preciso para eu fazer só 1 metro quadrado lá de alvenaria, né? Quanto que eu preciso? E para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu preciso aqui, ó, de um volume de 0,01466 metros cúbicos de argamassa. Isso daqui, ó, é para fazer 1 metro cúbico de argamassa. Mas e para fazer só 0,01466? É só a gente pegar esse valor aqui que está padronizado para 1 metro cúbico e multiplicar pelo consumo que a gente tem lá para produzir lá, né, 0,01466 metro cúbico de argamassa, que isso daqui é o suficiente, ó, esse valor aqui é o suficiente para produzir lá 1 metro quadrado, levantar 1 metro quadrado de alvenaria. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente chega aqui a um consumo então de 2,79 kg de cimento para nós produzirmos então, fabricarmos 0,01466 metros cúbicos de argamassa, e com isso aqui a gente vai conseguir levantar então 1 metro quadrado de alvenaria. O arenoso nosso aqui, ó, perceba que a gente precisa aqui de 0,632 metros cúbicos para produzir 1 metro cúbico de argamassa. Mas eu não quero produzir 1 metro cúbico, eu quero saber isso daqui para 0,01466 metro cúbico, que é o suficiente para mim produzir 1 metro quadrado de alvenaria. Porque tudo isso que a gente vai quantificar aqui é o quanto de material que eu preciso para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, tá? Então, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, a gente precisa de 0,01466 metro cúbico de argamassa. Isso daqui é para fazer 1 metro cúbico, e então para fazer só essa pequena porcentagem aqui é só eu multiplicar esses valores, ó, 0,632 vezes 0,1466. Ou seja, nós vamos precisar de 0,0093 metros cúbicos aí de arenoso. A areia média, a mesma coisa. Para fazer 1 metro cúbico de argamassa, lá a gente teria 0,948 metro cúbico. Mas a gente tem interesse em quantificar para 1 metro quadrado, então a gente multiplica por esse valor aqui do nosso volume, que vai me dar aqui então 0,0139 metro cúbico, tá, pessoal? E o servente? Ó,
O servente, a gente precisava lá de 10 horas para fazer 1 m³. 10 horas de servente para fazer 1 m³. E para fazer só, então, 0,01466, é só pegar esse valor aqui, 10 horas por m³, e multiplicar aqui pelo 0,01466. Ou seja, nós vamos precisar aqui ó, de 0,1466 horas de servente para a gente gerar um quantitativo de argamassa, que é esse daqui, essa quantidade em metros cúbicos, que é suficiente para nós levantarmos 1 m² de alvenaria, tá? Então a mão de obra, e a gente tem aqui ainda a mão de obra por m² de alvenaria. Isso aqui é o servente para produzir a argamassa. E esse servente aqui ó, é o servente para auxiliar o pedreiro no levante lá da alvenaria, tá? Então esse aqui é a produção de argamassa, esse aqui é a produção da alvenaria. Esse dado aqui já nos foi dado, alguém foi lá e verificou quanto que o pedreiro e o servente estavam produzindo e chegou a esse valor aqui. Que esse valor aqui é mutável, tá? Ele não é fixo, ele depende, tá? Beleza, e aí com isso a gente monta então essa tabela de composição de insumos por m² de alvenaria, que a gente chama aqui de composição unitária. Então, olha só, o bloco, unidade, a gente sempre coloca o insumo, a unidade e o índice. Então, de insumo a gente tem bloco, cimento, isso aqui é para fazer 1 m² de alvenaria. Bloco, cimento, arenoso, areia média, servente e pedreiro. Unidade, bloco, a gente trabalha com unidade. Cimento, em quilos. Arenoso em m³, areia média em m³, o servente em horas e o pedreiro em horas, tá? A gente tinha chegado aqui para fazer 1 m² de alvenaria, nós precisávamos de 31,47 blocos, então tá aqui. Cimento, 2,79 quilos, que foi o resultado da conta anterior. Arenoso, 0,0093 m³. Areia média 0,0139 e o servente, olha só, o servente tem um macetezinho aqui, ó. Porque veja só, de servente para produzir aqui, ó, essa quantidade de argamassa aqui para poder fabricar 1 m² de alvenaria, nós precisávamos de 0,1466 horas de servente. Isso para produzir argamassa. Mas para auxiliar lá junto lá o pedreiro, ele também precisaria de 0,9 horas para erguer ali junto com o pedreiro 1 m² de alvenaria. Por isso que a hora do servente aqui, ó, a gente pega a quantidade de tempo necessária para fabricar argamassa, mais a quantidade de tempo aqui que ele vai estar usando para estar auxiliando lá o pedreiro no erguimento lá no levante da alvenaria. Então são os dois valores, por isso que vai dar 1,0466 hora de servente. E o pedreiro, né, já estava tabelado lá, ele precisa de 0,9 horas para poder fazer aí 1 m³ de alvenaria, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, esse vídeo eu já vou encerrar por aqui, acabou ficando até um pouco extenso, né, a resolução desse exercício. Então, isso daqui, ó, que a gente chegou, é a composição, tudo que eu preciso para fazer aqui 1 m² de alvenaria. E aqui dentro já está incluindo todos os materiais, bloco, cimento, areia, servente, pedreiro, a quantidade de cada coisa. Se eu tiver, por exemplo, que construir uma parede de 150 m², é só eu pegar cada índice desse aqui e multiplicar por 150 que eu vou chegar num produto final. Só uma observação aqui, ó. Observaçãozinha aqui, essa composição considera o consumo de material dos insumos sem perdas. Não, a gente não está considerando aqui, por exemplo, aquele acréscimo de perda de material que a gente pode ter lá na obra. Ok, pessoal? Então, esse exercício que a gente tinha para fazer, eu acho que era isso, né? Na próxima aula a gente continua então com esse conteúdo, fazendo outro exercício. Então, obrigado aí pela atenção, até a próxima aula e um forte abraço.